Olá, pessoal! Nesse vídeo nós vamos falar sobre a divisão de frações. E para falar sobre esse conteúdo, nós temos dois arquivos. Sendo o primeiro um arquivo introdutório, para discutir com os alunos os conceitos iniciais da divisão de uma fração por outra fração. Lembrando que esses arquivos eles podem ser utilizados de diversas formas em diferentes níveis de ensino. Então a ideia é perguntar para os nossos alunos quanto de uma fração cabe dentro da outra fração. Aqui no arquivo nós temos essa pergunta: qual o resultado da divisão da primeira fração pela segunda fração? Então o aluno ele tem que observar quanto da segunda fração cabe na primeira fração. Nossa primeira fração é 2/3 e a segunda 1/3. Então nós temos uma parte dentro da nossa segunda fração. Quando a gente clica, aparece esse número. Então a gente consegue colocar esse número dentro da outra fração. A gente consegue colocar uma parte da segunda dentro da primeira. Mas ainda está faltando uma parte. Então, a gente consegue pegar outra parte da segunda e colocar também dentro da primeira fração. Então, a ideia é que os alunos eles explorem e eles façam essa observação. Quanto de um eu consigo colocar dentro do outro? E eles podem responder essa questão dentro do próprio arquivo, porque ele verifica as respostas. Então, aqui a gente tem 2/3 dividido por 1/3. Tem a divisão de duas partes por uma. Então, a resposta seria 2 e o próprio arquivo verifica. Aqui a gente tem alguns questionamentos extras. Então, o que é interessante? É interessante o aluno fazer várias atividades como essa. Aqui, quando a gente clica em reiniciar, aparece uma nova fração, uma nova atividade. Então, os alunos eles podem fazer várias atividades como essa, e é muito importante que eles anotem no caderno as respostas corretas que eles encontraram. E também que eles observem se existe algum procedimento, algum cálculo, para que não seja necessário fazer sempre o desenho das frações. Então, eles devem explorar e tentar encontrar uma forma de realizar essa divisão. E aí, nesse caso, a gente tem os mesmos denominadores nas duas frações. E a segunda atividade, ela vai falar sobre os denominadores diferentes, sobre a divisão de frações entre denominadores diferentes. Aqui a gente também tem a atividade que é divida a fração 2/3 pela fração 3/4. Utilize suas respectivas representações para determinar o resultado da divisão. Então a gente pode dividir essa primeira figura em 4 partes e a segunda figura em 3 partes. Então, eles devem utilizar a mesma ideia. Quanto de um cabe dentro do outro? Então, aqui a gente tem 9 partes e aqui a gente tem 8 partes. Então, a gente tem a divisão de 8 partes por 9. E aí, a gente pode colocar a resposta também aqui, como no arquivo anterior, e clicar em verificar. Então, o arquivo, ele verifica as respostas. A gente consegue também, aqui nesse segundo arquivo, reiniciar. E aí vão aparecer novas frações para que eles realizem outras atividades. Os dois arquivos, eles devem ser utilizados para apresentar os conceitos da divisão de frações. O primeiro é um conceito mais introdutório, com o mesmo denominador. E no segundo arquivo, os denominadores já são diferentes, para que os alunos trabalhem nisso também. E é isso, pessoal. Muito obrigada e até o próximo vídeo.